Olá, queridos viajantes, sejam muito bem-vindos a mais uma tradução de um vídeo a respeito de um sonho do pastor Dana Coverstone. Então, vamos lá. Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Se você gostar desse vídeo, já deixa o seu like e um comentário aí maravilhoso para a gente conversar e trocar ideias, que eu vou adorar receber de vocês. O primeiro sonho que eu tive foi no dia 10 de janeiro e eu não não compartilhei esse sonho de propósito, porque era sobre um potencial assassinato de inauguração. E eu pensei que não havia como eu colocar isso aqui. Eu não quero agentes federais aparecendo na minha casa e outras coisas caóticas acontecendo por causa desse sonho. Então eu vou ler este sonho e vou deixar a Sherry falar a respeito da interpretação. O sonho da inauguração de Biden. Eu tive esse sonho em 10 de janeiro de 2021. O sonho começou comigo de pé na parte da área inferior cerimonial, onde o presidente seria empossado. Todos estavam vestidos com jaquetas azuis, vestidos azuis, e havia confete azul sendo atirado em todo lugar. Biden foi convidado para vir e ficar do lado do presidente do tribunal, e ele veio empurrando um andador para chegar até lá, escorregando e caindo ao longo do caminho 2 vezes. E quando as pessoas viam isso, elas desviavam o olhar e ninguém o ajudava a se levantar. Seu rosto estava ficando com raiva, mas ele manteve sorrindo mesmo que estivesse sentindo muita dor. Ele finalmente chegou à área do estande e foi pedido para ele levantar a mão direita, mas em vez disso ele levantou a sua mão esquerda e começou a acenar para a multidão. O juiz Roberts começou a ler, pediu ao Bidê que respondesse. Robert começou a dizer: eu, Joseph Robert Biden, juro solenemente, e em seguida Bidê gaguejou e disse: Robin e eu juramos solenemente. E gaguejou novamente e cada pessoa da plataforma estava olhando para os seus relógios. O juiz Robert perguntou se ele precisava repetir aquela frase e Bidê disse que ele não era um homem estúpido, senhor juiz. Então ele disse: eu, o senador Bidê, eleito por meio deste. E naquele momento um tiro soou e sangue apareceu na camisa de Bidê. Ele disse: eles me acertaram no coração. Bateu a mão contra o seu peito e, de uma maneira dramática e animada, ele caiu para trás e bateu com a cabeça no chão duro. Ele fechou seus olhos e sorriu para a multidão. Simplesmente de uma forma prática foi limpado tudo. Ninguém estava gritando, ninguém estava em pânico sobre a sua morte. O juiz Robert tirou seu manto preto e cobriu o corpo de Bidê. E então ele pegou um envelope branco dentro do bolso sobre o manto que estava sobre Bidê, e ele colocou o envelope na mão esquerda do Bidê, e a mão direita do Bidê se levantou e apertou a mão do juiz. O juiz foi se afastando quando apareceu sangue no peito do Bidê, e o juiz levou um tiro pelas costas e caiu de joelhos. Homens apareceram com ternos, com monitores de ouvido e puxaram o corpo de Bidê, enquanto eles estavam puxando o corpo dele e do juiz para longe. Bidê falou em voz alta: Amen, eu posso ser velho, mas por favor me trate com luvas de criança, porque você está me machucando. E os guardas então chutaram o corpo e jogou pelas escadas. Então agora vamos saltar para
1º de março de 2021, eu vi a Força Aérea voando radicalmente no céu, acelerando e desacelerando, e depois a asa direita estava tremendo, como se estivesse algo solto, como se algo estivesse desmoronando. Foi um voo imprudente e não tinha piloto de caça de proteção em nenhum lugar. Geralmente a Força Aérea está sempre coberta por F-16 ou F-17. E começou a ficar ainda mais arriscado o voo, então eu me encontrei olhando para a cabine de dentro, a cabine da Força Aérea. E BD estava pilotando o avião e estava apertando os botões e sorrindo quando fazia ruídos. Ele estava puxando as alças e movendo as coisas. No entanto, o copiloto estava apenas olhando para fora da janela e ignorando o presidente BD completamente. Então, BD começou a falar consigo mesmo e olhou pela janela, comentou como que o céu estava azul e quão longe o chão estava abaixo. Então, ele sentou-se novamente na cabine do piloto e cochilou para dormir. O piloto ao lado dele também fechou os olhos e começou a roncar depois de alguns minutos. Depois teve uma mensagem automática que afirmava que o piloto automático tinha sido ativado. Mas não espere um passeio tranquilo, mesmo quando pousarmos. E então, dia 8 de março de 2021, eu vi o BD sentado atrás de uma mesa. Ele estava lutando para se erguer. A vice-presidente estava atrás dele o tempo todo, ajudando-o a se levantar, revelando que ainda havia um andador que ele puxava na frente da sua mesa. BD parecia incrivelmente frágil enquanto ele agarrou as alças do andador. Ele tentou dar um passo, mas não conseguiu. A vice-presidente estava atrás dele e empurrou os pés dele com os pés dela, enquanto ela o ajudava a se equilibrar e ficar no andador. Ele ficava dizendo devagar: por favor, eu não posso, não vá tão rápido. Quando ele chegou à mesa do escritório, ele parou e deu um tapa em um busto de Robert Kennedy, e ele pediu desculpas. Eles pegaram você, Bob, mas eles tinham, porque eles sabiam que você sabia demais. A vice-presidente Harris disse: Senhor, precisamos levá-lo para o quarto. Então, BD respondeu: por favor, não me leve para lá, eu odeio isso, eu não gosto da comida ou do cheiro do ar daquela sala. E Harris continuou empurrando-o para o ponto. Ele estava quase batendo sobre o andador. Ela apertou um botão em sua jaqueta e sussurrou que precisava urgente de um agente para ajudar com ele mais velho, com aquele mais velho. Era isso que ela chamou. 2 agentes do serviço secreto entraram, e um carregando o BD sobre as costas e o outro quase nas costas. E o agente o carregava atrás da porta em um elevador. E o outro apertou os botões da porta e ficou de costas para a porta. Quando as portas começaram a fechar, então ele bateu o microfone dele e disse: ancião garantido descendo as escadas do escritório oval. E os meus olhos estão na porta. O que você faz agora, faça rapidamente. E então, nesse sonho do 10 de março, a porta do elevador se abriu e o homem que eu vejo frequentemente em meus sonhos estava vestindo um terno que parece muito caro. Ele saiu daquele elevador para o escritório oval e ele ficou atrás da mesa. De repente, ele agarrou aquela mesa, levantou, girou e empurrou para a frente da sala. Acabou de cabeça para baixo, com as 2 gavetas para fora. E papéis estavam voando no ar em direção à terra. Isso também revelou manchas de sangue e uma grande mancha vermelha de sangue sobre a mesa e em frente de onde a cadeira do BD estava também. Então o homem falou e disse: não deixe o terno te enganar, ou o escritório. O que está sobre a mesa eventualmente será visto e o sangue será derramado recentemente. Ultimamente será pior do que o começo. Esteja preparado para os ventos que estão aumentando de acordo com o meu comando. E as apostas nunca foram tão altas para o seu país e para a sua igreja. E então ele passou por cima da mesa de cabeça para baixo
saindo da sala, e quando ele fez isso, a mesa aparentemente desbotou, quase como se tivesse desaparecendo. A morte aparentemente se transformou em nada e as manchas de sangue brilhavam em vermelho, quase como aqui foi ficando cada vez mais grosso. De repente, eles queimaram um buraco no chão, e esse buraco foi feito também num tapete vermelho em torno dele. E foi quando eu acordei. E então, por isso que eu achei interessante que os sonhos todos foram conectados. Então, Sherry pode ir à frente. Ok, sim, eu acho que o primeiro meio que dá um tom para o resto deles. Eu acho que se tivéssemos interpretado isso antes, teria causado uma reação aumentada. Isso teria causado uma confusão. Não teria sido compreendido. Colocando junto com os outros, ficou mais nítido. Então, o primeiro é dar essa direção para o que está acontecendo com o BD na Casa Branca. Então, você vê essas declarações que foram feitas na inauguração com o presidente do tribunal, que está dizendo a ele o que dizer. Então, você vê o BD dizendo outra coisa. E ele diz, Robert e eu juramos solenemente. Robin é o diminutivo de Robert, que é o chefe da justiça. Então, ele fala, eu, o senador eleito, acho que ele é a última eleição legal que ele foi eleito, que foi como senador. E nós vemos que a última eleição não foi legal. Então, com relação ao tiro, diferente do que se fosse algo armado, foi bem escancarado, foi pela frente e com muita dramatização. E no final ele ainda dá uma risada para a multidão, mostrando ser algo fake, algo montado, não verdadeiro. E todos nem estão gritando e nem desesperados, porque sabe que foi tudo planejado. A multidão vê que é algo fake e, na verdade, está tudo dentro de um contexto falso. E então tem o juiz colocando o seu manto preto sobre o corpo do BD, mostrando uma cobertura judicial do que está acontecendo com o BD. Querendo dizer, nós estamos cobrindo você legalmente. E eles colocam aquele envelope, né, branco, como um pagamento e ainda balançam a mão um do outro, shake your hands, como se fosse um trato que tivesse se cumprindo ali. Então, é algo ilegal que eles queriam fazer e que fizeram, e esse juiz está empurrando isso para a frente. Então, o juiz começa a se afastar de todo aquele sangue, como se ele estivesse querendo manter as mãos limpas, mas o Senhor está revelando tudo o que está escondido. E então, BD reclama, Amen, cuidado com a maneira como vocês me seguram, para não machucar, usem luvas de criança. Então, os guardas o chutam, mostrando que ele não está gostando da maneira como ele está sendo tratado. E então mostra o voo e o BD pilotando e dormindo, mostrando ele sonolento. Então mostra ele no galpão oval com o andador, dizendo que não pode andar assim tão rápido. E então a vice-presidente Harry está empurrando ele. E então ele dá um tapinha no busto do Robert Kennedy. E ele diz, me desculpa, Bob, você sabia muitas coisas. E para você que não está ciente, Kennedy foi assassinado pela CIA. Haviam 5 homens da CIA presentes nesse assassinato. Então ele diz, não, por favor, não me leve até lá, eu não quero ir para esse quarto, a comida não é boa, o ar não é bom. É como se eles estivessem querendo fazê-lo parecer um paciente numa casa de repouso, e ele diz que odeia isso, mas ele está concordando com isso. E então chega a parte que eu mais gosto, quando aparece o homem no elevador com um caro terno, e ele traz a chave para tudo isso. Como nós devemos nos sentir como cristãos diante deste cargo do presidente? Onde deve estar o nosso foco?
e o Senhor está mostrando, o foco deve ser em mim. Eu sou aquele que tem realmente o poder e a riqueza. Deus está no controle de tudo, Ele tem um plano para tudo, Ele nunca está fora do controle. Deus não está nervoso agora, Ele não está com medo, Ele está sacudindo o seu povo para os acordar. Então Ele começa a empurrar a escrivaninha e isso me lembra Jesus com o dinheiro fora do templo, quando Ele expõe toda a corrupção. Quando Ele vira a mesa, tem manchas de sangue sobre a mesa. Como Jesus disse, você não pode oferecer sacrifícios de coisas que você não fez conhecer. E que Ele fez é ilegítimo agora, mas este é um pouco diferente. Ele está dizendo que você é culpado do sangue, as leis que foram feitas nessa mesa, a culpa de sangue ligada a eles. Você não pode enviar dinheiro para aborto e esses tipos de coisas que são imorais e não ser culpado pelo sangue inocente. Então, Ele está expondo isso. Então, o homem no belo terno, ele diz, não se deixe enganar pelo belo terno ou escritório que está debaixo da mesa, vai ser visto. E o sangue derramado, ultimamente, é pior do que o início. Ele está aqui querendo dizer para não olhar para os títulos e os lugares da presidência, que isso não mudará o país. O que mudará é apenas o poder de Deus. Deus é o governante legítimo da nossa nação. Nenhum presidente pode ser legítimo governante da nação. Então, me lembrou de uma passagem em Jeremias 22, versículo 17, mas você não vê nem pense em outra coisa além do lucro desonesto, derramar sangue inocente, opressão e extorsão. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não se lamentarão por ele, clamando, ah, meu irmão, ou ah, minha irmã, nem se lamentarão clamando, ah, meu Senhor, ou ah, sua majestade. Ele terá o enterro de um jumento, arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Então, e a próxima coisa que o Senhor diz é para estar preparados. Os ventos estão chegando de acordo com o meu comando. E o que está em jogo nunca foi um preço tão alto para o seu país ou para a sua igreja. Ele está dizendo, isso não é um jogo, não é algo que nós estamos apostando algo. Não é um conto de fadas, não, pelo contrário, é uma realidade. As pessoas morrem. Coisas más acontecem, precisamos levar a sério as nossas orações. Então a mesa tinha todo o sangue na parte de baixo e mostrando ali todo o pecado, todo o sangue que foi derramado em benefício do pecado, das coisas falsas. E então você vê afundar o chão e deixando um buraco vermelho nas bordas. E aqui ele está dizendo, não se concentre apenas na mesa, se concentre para o buraco indo para debaixo da terra, ou seja, para o inferno. É para ali que você irá se não se voltar para Jesus e se arrepender. Então me trouxe a escrituras de Lucas 12, do 1 ao 7. Enquanto isso, uma multidão de milhares de pessoas aglomeravam-se a ponto de pisotearem umas às outras. Foi quando Jesus começou a ensinar primeiramente aos discípulos, prevenindo-os: acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que disseste nas trevas será ouvido em plena luz, e o que sussurrastes ao pé do ouvido no interior dos quartos fechados será proclamado do alto das casas. Eu vos afirmo, meus amigos, não temais os que podem matar o corpo, todavia, além disso, nada mais conseguem fazer. Contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, a esse deveis temer. Não se acostuma vender 5 pardais por 2 pequenas moedas? Entretanto, nenhum deles deixa de receber o cuidado de Deus. Portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, valeis muito mais do que milhares de pardais. Então, ele não nos deixa sem seu conforto e sua compreensão.
Ele nos ama e é por isso que Ele quer que nós nos concentremos para estarmos certos. Ele não quer que nós tememos o que o governo vai fazer, se decidir que vão nos prender por falar contra a homossexualidade. Não devemos temer o homem que pode nos jogar na prisão ou quem pode nos matar. Nós temos que temer aquele que pode nos colocar no inferno por toda a eternidade, que é Deus. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus de amor que se importa conosco. Esse é um sonho poderoso e é claro que a ênfase existe na parte política, mas precisamos ver o Deus que servimos. Aí o Dana Coverstone fala, sim, nós precisamos saber que nosso Deus é justo. Todos querem aquele Deus legal, fácil, que vai nos deixar fazer todas as coisas. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos continuar a orar por aqueles na Casa Branca. Sabemos que algo não está certo ali dentro. Todo americano com bom senso sabe que existe algum problema, algo de errado dentro da Casa Branca. E mesmo tendo coisas que nós não gostamos, precisamos continuar orando por toda a liderança. Nossa fé precisa estar em Cristo e nunca em nossos governantes, líderes e presidentes. Toda geração precisa ouvir a palavra de Deus, arrepender-se e voltar-se como igreja para Cristo. Então, obrigada a todos, obrigada, Sherry, e Deus abençoe a todos.